E bom, todo mundo sabe que eu estou aqui nos Estados Unidos, né, no estúdio do nosso grande paparazzo rubro-negro. Como eu já falei nesse vídeo, ele está indo para Houston, para o jogo do Brasil. Eu vou trazer para vocês os jogos dos atletas do Flamengo, né? A gente está aqui na fase de 16 avos de final. Três atletas do Flamengo já foram eliminados. O Arrascaeta, o Varela e o Nico de la Cruz, com a seleção uruguaia, já estão fora. Jogadores. Ainda não há uma confirmação oficial do Flamengo sobre como vai funcionar a situação desses jogadores, mas a tendência é que eles tenham um período de férias, de descanso, para aproveitar com a família, se recuperarem. A gente sabe que o Arrascaeta ainda não está 100%, e aí eles devem se juntar aos atletas do Mengão quando a delegação retornar de Portugal. Esses jogadores não irão viajar para Portugal para os duelos aí, para os três amistosos lá em terras europeias. Então, deixa eu passar aqui os jogos dos atletas do Mengão na fase de 16 avos de final. Começando com o Brasil, né? Foi até uma postagem que o Flamengo fez, ó. Opa, aqui, ó. Muito legal a postagem que o Flamengo fez, valorizando seus atletas. 16 avos de final, o jogo entre Brasil e Japão. Jogo de Lucas Paquetá, Danilo Alexandro e Léo Pereira, no dia 29 de junho, segunda-feira, amanhã, às 2 da tarde, no estádio, no horário de Brasília, no estádio de Houston. Então, jogo do Brasil contra o Japão, esse aí todo mundo já sabe, né? Seleção brasileira, a galera já sabe. O nosso Platita, hein? Nosso Gonçalo Plata, autor do gol da classificação da seleção equatoriana. Vai ter um duelo difícil agora, hein? O Equador vai enfrentar o México no dia 30 de junho, às 10 da noite, né? Terça-feira, 10 da noite, no estádio Azteca. Sim, o México vai jogar em casa. Para mim, a maior dificuldade da seleção equatoriana vai ser. É um jogo que as duas seleções são muito equilibradas, mas o México tem o fator casa, tá com a sua torcida do lado, então esse jogo vai ser muito complicado. Tô na torcida pelo Plata. Nesse jogo eu sou Equador, nosso Platita, tomara que ele consiga jogar como ele jogou o último jogo. Então, Equador e México, dia 30 de junho, no Estádio Azteca. Para fechar, o nosso Jorge Carrascal, que não entrou ontem, né, contra Portugal, num empate entre 0-0, um gol anulado, por isso aqui da seleção colombiana. A Colômbia conseguiu a classificação em primeiro lugar do grupo, inclusive veio para o lado da chave do Brasil. A Colômbia vai enfrentar a seleção de Gana no dia 3 de julho, às 10h30 da noite, lembrando sempre no horário de Brasília, no estádio de Kansas City, o estádio do Kansas City Chiefs, né? Time aí de futebol americano. Então, esse é o calendário dos jogadores do Flamengo aí na fase de 16 avos de final. E olha só, torcedor, eu falei agora há pouco sobre o Luiz Henrique, né? Um jogador que, na visão aí do Flamengo, está se desvalorizando, perdeu espaço, mesmo com a lesão do Rafinha, acabou virando reserva, não tem muita minutagem, mas tem um jogador que está se valorizando aí nos últimos jogos. Eu estou falando do meia Nicolás de la Cruz, o Nico, jogador do Flamengo. Estou aqui no site, né? A matéria do site do Bola VIP, que diz: a eliminação precoce do Uruguai não apagou a boa impressão deixada por Nico de la Cruz. Mesmo sem ser titular absoluto, o meia aproveitou as oportunidades que recebeu, entrou bem nas partidas e voltou a despertar interesse de clubes do mercado internacional. Nos bastidores, pessoas ligadas ao jogador acreditam que a participação pode abrir portas para propostas importantes. Já na próxima janela de transferências, agora, em janela que abre dia 20 de julho. A expectativa é de que clubes europeus acompanhem de perto a situação do meia após a valorização conquistada durante a competição. No Flamengo, porém, o discurso segue sendo de confiança no futebol do jogador uruguaio. Leonardo Jardim considera De la Cruz uma peça importante para o elenco e deseja contar com meia na sequência da temporada, principalmente pela qualidade técnica e pela capacidade de atuar em diferentes funções no meio-campo. Embora não exista qualquer movimentação neste momento para colocar o jogador no mercado, a diretoria do Flamengo sabe que uma valorização como essa naturalmente aumenta o interesse de outras equipes. Caso chegue uma proposta considerada financeiramente vantajosa para todas as partes, o cenário poderá ser analisado. Quem viu os jogos sabe como o Nico foi bem nessa competição, né? Mesmo com a eliminação do Uruguai, toda a crise que eles passaram lá com o técnico Marcelo Bielsa, tudo que rolou, o Nico foi muito bem na competição e, bom, é um baita jogador. Eu sempre falei isso, que é um baita jogador. Aquele jogo dele contra o Cusco na altitude foi uma partidaça
uma partidaça, jogando muita bola, mesmo não estando acostumado a jogar na altitude. Claro que a gente sabe dos problemas do Nico. O Nico não joga na grama sintética, às vezes tem uma dificuldade para fazer um ritmo, né, de jogo, para jogar muitas partidas em sequência, mas para mim ele é um baita jogador e, no meu ponto de vista, o Flamengo só tem que negociá-lo caso venha uma proposta muito boa. Senão, concordo com o Mister Leonardo Jardim. O De La Cruz é uma peça muito importante para o elenco e eu continuaria, sem sombra de dúvidas, com o Nico com a gente, a menos que venha algo, assim, assustador, algo gigantesco. Mas, tirando isso, eu permaneceria com o De La Cruz no elenco, porque, para mim, ele é um craque que joga muita bola. E, bom, agora fiquem aí com as imagens do nosso amigo Ângelo Furtado, do embarque do Flamengo para Portugal para a intertemporada. Tá chegando a hora, hein, torcedor? Sei que tá todo mundo focado na competição, com as seleções agora jogando, mas eu tô com uma saudade aqui, ó, do Mengão, ó, as camisas aqui atrás. Eu tô com uma saudade do Mengão. Daqui a pouco os jogos voltam, daqui a pouco a gente vai brigar por isso aqui de novo, ó. Por isso aqui, já somos tetra, vamos buscar o penta. Bom, é isso. Então, fiquem aí com as imagens do nosso amigo Ângelo Furtado, do embarque dos jogadores do Mengão para Portugal. E olha aí, ó, um dos primeiros jogadores do Mengão a chegarem no aeroporto do Galeão foi o volante Everton Araújo, cria da base do Flamengo, descendo do carro. Lembrando que os jogadores não vieram de ônibus, né? Todo mundo veio com seus respectivos automóveis, seus carros. Tá aí o nosso cria Everton Araújo, um jogadoraço do Mengão, pegando suas malas, se despedindo ali do seu amigo, né, que vai levar seu carro. E aí, ó, cumprimentando o Rubens, segurança do Flamengo, Gilvante Souza tá por ali também, seu Pinheiro, galera do Mengão aí, seu Pinheiro conversando com o Everton Araújo, partindo rumo a Portugal. E depois do Everton chegou a vez do Léo Ortiz, o zagueiro do Mengão, o camisa 10 da zaga, um dos nossos xerifes aí do Mengão, Léo Ortiz, cumprimentando ali a todos os funcionários, partindo, ó, dando aquele alôzinho rumo a Portugal, nosso zagueiraço Léo Ortiz. E quem tá por aí também chama Samuel Lino, o atacante do Mengão, nosso ponta esquerda. Samuel Lino também chegando, partindo rumo a Portugal. É o Mengão na intertemporada. Tá aí o Samuel Lino cumprimentando a galera, pegando suas malas. E é mais um atleta que vai estar à disposição do Mister Leonardo Jardim nessa intertemporada. Logo na sequência vem aí o nosso chileno, né? O Pitbull, Eric Pulgar. Pulgar cumprimentando a galera ali, só com uma malinha ali, ó, pequena. Já deve ter despachado sua mala grande. Pulgar cumprimentando a galera e partindo rumo a Portugal. E aí chegou o ônibus do Mengão, né? Que trazia o Mister, o técnico Leonardo Jardim, cheio de bolsa, cheio de mala. O nosso Mister Leonardo Jardim, com seu casaco vermelho, também vindo aí junto com o restante da delegação, outros membros. E aí também quem veio foi o BH, né? O nosso Bruno Henrique, o autor do gol de pênalti sobre a equipe do Bom Sucesso no primeiro jogo do Flamengo. Assim, né? Foi um jogo treino, um jogo amistoso, né? Nessa intertemporada. O nosso ídolo Bruno Henrique, BH27, ó, sempre muito solícito, vai cumprimentar a galera, ó, acenando ali para as câmeras, cumprimentando o Fábio, segurança, seu Pinheiro, Rubens. Bruno Henrique, o BH27, é mais um atleta a embarcar do Mengão. Então, chegou o goleiro Ander. O que é isso? Esse óculos do Ander aí não fala português, não. Olha o estilo do nosso paredão Ander, o goleiro reserva da equipe do Flamengo, né? Briga pela posição ali com o Agostinho Rossi, cumprimentando a galera e partindo aí, ó. Também indo fazer o seu embarque, indo se encontrar com os demais jogadores lá na área interna do Galeão. E aí, meus amigos, veio um bonde, vários jogadores do Mengão chegando juntos. Ó, a gente já consegue ver ali o Ayrton Lucas, lateral esquerdo. Na sequência, o Luiz Araújo, o LA. Também quem tá ali com eles é o Emerson Royal. São jogadores do Mengão partindo para Portugal. O Jorginho tá por ali também, ó, tá atrás da placa. Lá atrás a gente consegue ver o lateral Johnny. Tá aí o Emerson Royal, com clubes da Inglaterra de olho nele, hein? Alô, Royal. Cumprimentando a galera, Ayrton Lucas, Jorginho. Ó o Pedro chegando aí também. Luiz Araújo, o Johnny lá no fundo, o Pedro também meteu óculos, a garoto, galera do Mengão partindo no estilo. O jovem Johnny aí, ó, o jogador
que já foi chamado algumas vezes, né, para alguns jogos aqui no Brasil. Pedro ali, com ó. elenco profissional, agora também Olha indo o para Johnny ali, ó. Portugal, Cria da base também. junto do Muitos jogadores restante da da base do Flamengo delegação. O fazendo essa atleta viagem Johnny, que de é lateral intertemporada. esquerdo, né? Vai Então, ficar com o Ayrton Lucas ali os na jogadores aí posição, passando enquanto o aí. Alexandre está à disposição da seleção brasileira. Everton, Cebolinha Logo ali, na ó. sequência, o Passando por outro Cebola, ó. jogador Cebolinha, que volta o a Everton, Portugal, né? mais um Veio de atacante do Portugal pro Mengão chegando Flamengo, aí para o e embarque. agora é Portugal. Na sequência veio aí o Alan Santos, da jogador base, aí, cria da do base do Flamengo, Mengão, atacante. também E o Rossi chegando segue ali, ó. para embarcar. E tem Se alguém ali no despedindo carro. Quem ali. é? Quem é? É o Conversando com Paredão, as o Agostinho pessoas. Tem alguém ali, né? Rossi. Deve ser familiar Provavelmente está dele. falando com seu filho aí, ó. Tá se Ali o goleiro despedindo. O Agostinho goleiro do Rossi, Mengão. guardando aí para Agostinho esse Rossi, desembarque. nosso Pra esse paredão ali, embarque, ó. na verdade, né? Rumo Dando aquele a último Portugal. abraço antes da viagem. O E Agostinho agora sim o agora Rossi se fechando a preparando porta para e entrar ali partindo para a área de embarque. rumo ao Galeão. Aí, ó, deu aquela Segue última ainda se olhada ainda. despedindo da Mandou um família. beijinho. E vambora. Partiu embarcar, Rossi. Meu goleiro é um deboche. Rossi é o paredão. O Alaciano também chegou por aí para embarcar com seu cabelo loiro. O atacante do Flamengo esteve muito próximo, né, de ir para o Red Bull Bragantino. O Alaciano também partindo para Portugal.